Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para este domingo, em que nós celebramos a solenidade de todos os santos. O Evangelho se encontra lá em Mateus 5, versículos de 1 a 12, que nos diz assim: Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Eu queria começar contextualizando o versículo 1 e 2 para ajudar você a entender alguns elementos bem interessantes. O Evangelho de Mateus ele é escrito para um público extremamente judaico. Então o evangelista utiliza elementos que o povo entende para reforçar a mensagem que ele deseja de fato trazer. Então quando ele coloca, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se, eu tenho que lembrar que para um judeu, o monte é local onde Moisés recebeu as tábuas de pedra. O monte também é local de se aproximar de Deus, porque Deus habita no céu, o monte é um lugar mais alto. Então, você vai pensando tudo sobre essa dinâmica. O fato de Jesus sentar-se, é importante lembrar que naquele tempo, quem ensinava costumava sentar, e as pessoas ficavam em pé ao redor daquela pessoa que estava sentada para poder ensinar. Então, Jesus aparece quase que como um professor aqui mesmo, tá bom? Outra coisa interessante é a analogia com Moisés. Se você junta esse fato de que Moisés também subiu ao monte para ensinar algo ao povo, que eram os 10 mandamentos, Jesus apresenta-se agora como um segundo Moisés, como um novo Moisés. E aí Jesus vai ensinar aos discípulos. Então, é como se você entendesse que para o evangelista Mateus, as bem-aventuranças elas têm uma grande semelhança com os mandamentos. Entende? E aí podemos fazer assim, o seguinte paralelo. Quais os mandamentos para irmos para o céu? Que práticas precisamos fazer? Estão aqui. E aí, quais são elas? Em primeiro lugar, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Entenda a pobreza em espírito não apenas como uma pobreza financeira, mas alguém que é desapegado. Só vai para o céu quem é desapegado. Quem não está apegado às coisas aqui da terra, quem não está apegado, por exemplo, à fama, às suas próprias posições, valores e por aí mais, mas que está aberto, acima de tudo, a viver aquilo que é, então, a vontade de Deus. Outra coisa, bem-aventurados os aflitos. Quer dizer que agora eu tenho que buscar ser aflito? Não. Mas o evangelista quer mostrar o seguinte, existem pessoas que são aflitas, que passam por suas aflições, seus problemas, mas elas não deixam de estar confiantes em Deus. Elas não deixam de colocar Deus em primeiro lugar. Elas são coitadinhas? Não, elas são felizes já, elas são santas já. Sabe por quê? Porque elas mesmo na aflição, elas não buscam atalho, elas buscam a cruz, elas buscam Cristo. E por causa disso, elas um dia vão ser consoladas. Depois vem os mansos, Quantas e quantas vezes a gente quer revidar tudo com a nossa própria força, com a nossa própria inteligência, com o nosso próprio jeito. E aí, quando eu coloco muito eu deixo Deus em segundo plano. Isso é incoerente. Então, bem-aventurados aqueles que são mansos no sentido de confiar que Deus vai dar a última palavra. Esses vão possuir a terra. Depois é aqueles que têm fome e sede de justiça. Tem coisa mais profunda do que alguém que não gosta de ver injustiça? Que luta, por valores dignos, por ideais dignos. A palavra diz que esses vão um dia ser saciados. Bem-aventurados os misericordiosos. O que é ser misericordioso? Aprender a se colocar no lugar do outro. Aprender a sentir a dor do outro. Aprender, a não ser cego diante da realidade alheia, mas vendo a realidade do outro também se compadecer, permitir que aquela dor também entre em você e gere em você uma ação. Diz o texto
que essas pessoas vão alcançar misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, um coração sem mancha, um coração sem pecado, um coração sem maldade. Esses vão ver a Deus. Também vem a promoção da paz. Promover a paz é muito mais do que ficar em rede social falando paz no mundo, mas é aquele que busca gerar concórdia, que busca solucionar conflitos. Esses são filhos de Deus. Depois fala dos perseguidos e os que são injuriados. Ou seja, duas coisas negativas, não é? Mas sabendo que quem passa por isso é para se alegrar e exaltar, porque a nossa recompensa está no céu. Então, preste atenção. Muita coisa que é falada aqui, aos olhos do mundo, são negativas. Ser manso, o povo não valoriza. Ser misericordioso, às vezes, para o povo é sinônimo de ser besta. A aflição pode ser sinônimo de loucura para muita gente. Promover a paz, às vezes, também é besteira, porque às vezes promover a paz implica ter que perdoar alguém, e às vezes o povo não valoriza isso. Ser perseguido, ser injuriado é motivo, às vezes, de vergonha. A lógica do reino é completamente oposta à lógica do mundo. Enquanto o mundo critica isso e aquilo, para nós que colocamos o sentido cristão na coisa, tudo muda de figura. Tudo muda de figura. Mas acima de tudo, porque para nós, a alegria não está no agora, mas na esperança do céu. Nesse domingo, a gente é convidado a olhar para o alto. Olhar para o alto sem tirar os pés do chão, tá bom? Mas olhar para o alto. Olhar para o alto com os pés fincados no chão, olhando bem essa realidade, mas, repito, olhando para o alto. Que você nunca esqueça disso. A palavra nos convida a este convite, né? A essa realidade. E, amados irmãos e irmãs, para finalizar o vídeo, eu quero só apontar aquilo que a gente já via na primeira leitura. Lá falava de uma grande multidão que lavou, né, suas vestes no sangue do Cordeiro. Você pode se perguntar como fazer isso. A resposta está no Evangelho. É buscando viver as bem-aventuranças no hoje da nossa vida, na ordinariedade da nossa vida. É no ordinário que nós estamos, de fato, trilhando caminhos, passos para chegar um dia ao céu. Que nós possamos abrir o nosso coração para esse grande convite à santidade, que o Senhor nos convida a realmente nos comprometer com elas. E lembre-se sempre, né? Quem passar por problemas por causa de Cristo, se alegra, porque a tua recompensa será no céu. Não olhe para o agora. Se olhar para o agora, eu me desanimo. Mas eu tenho que olhar para o céu, porque lá é o meu lugar. Eu não posso parar enquanto eu não chegar lá. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.